Olá pessoal do programa M, hoje nós vamos fazer um tutorial sobre sombra azul. A forma certa, a tonalidade, a ocasião e qual a idade certa para a gente usar essa sombra azul. Todos nós sabemos que o azul ele dá um certo medo quando nós vamos aplicar ele. Nós vamos hoje desmistificar todas essas dúvidas e fazer uma brincadeira legal. Vamos lá? O primeiro passo dessa sombra azul é a gente escolher a tonalidade desse azul. Para a Camila, que tem um tom de pele claro, nós vamos usar um azul com uma tonalidade mais aberta. Porque se esse azul fosse forte, ele ia pesar no olhar dela. Lembrando que todo tipo de sombra azul tem que ser fosca, né? Sem brilho, sem cintilantes, para a gente poder primeiro fazer a base. Aplicamos a sombra azul com pincelzinho normal. Tiramos sempre o excesso no dorso da mão ou no batendo no ar. E nós vamos aplicando e depositando apenas no desenho natural dos olhos até a linha do côncavo, essa dobrinha que faz o ossinho. A gente deve sempre começar do menos. A gente vai primeiro aplicando uma camada e por cima vai aplicando outra camada até dar o resultado que nós queremos para essa sombra azul. Sempre depositando e arrastando, depositando e arrastando. Se for somente em arraste, pode acontecer o caso de acumular mais sombra em uma parte do que em outra. Fazemos o mesmo processo do outro lado, aplicamos a sombra aqui até a linha do côncavo. Como podemos identificar o côncavo? O côncavo, pessoal, é até nesse ossinho, né? Você pressiona com seu dedo, aonde você encontrar o ossinho, esse que é a linha do seu côncavo, né? Tiramos sempre o excesso para não cair acúmulo de sombra sobre o rosto. E como se tratando de cor, então qualquer vestígio, incidência de sombra pode manchar a maquiagem da pele. Certo? Nós fizemos isso com o mesmo pincel para facilitar a vida de vocês. Nós vamos esfumar. Limpamos no dorso da mão aquele excesso de sombra que ficou e nós vamos esfumar as bordas só para dar uma leve suavizada. Fiz a base com esse azul, agora eu vou aplicar um azul com pigmento, ou seja, com brilho, com cintilância, porque já nós sabemos onde está o ponto de partida e onde vai terminar esse azul. Então nós viemos com o azul mais, como vocês podem ver, o azul mais com pigmento. Aplicamos o mesmo processo no pincel, tira o excesso no dorso da mão ou no ar, né? E nós aplicamos só na pálpebra móvel. Aí agora nós vamos delinear a raiz dos cílios inferiores com essa própria sombra azul. Nós viemos com um pincelzinho mais durinho, né? Com as cerdas mais precisas, nós vamos aplicar naquele primeiro azul, lembra? Fosco, sem brilho, nós aplicamos a pontinha. Tiramos sempre o excesso no dorso da mão ou no ar, para não correr o risco de cair sombra dentro do olho. E nós aplicamos bem na raiz dos cílios. Feito isso, agora nós vamos, já terminamos a maquiagem feito com o azul. Terminando isso, agora vamos iluminar as partes que são precisas. Ou seja, nós vamos iluminar abaixo da sobrancelha, né? Nessa partezinha, para poder dar uma suavizada nesse esfumado que a gente fez. Aplicamos o mesmo processo do outro lado. Aplicamos um pouquinho no canto interno dos olhos, só para dar um ponto de luz desse olhar. E partimos para o acabamento. Toda maquiagem ela tem que ter um acabamento. Ou seja, nós viemos com cotonete e tiramos qualquer linha dura que ficou com a sombra. Resíduos, algo que ultrapassou aonde era necessário aplicar. Então nós viemos com cotonete. Aqui no caso da Camila, nós vamos passar rente um pouco abaixo da raiz do cílio só para fazer o acabamento do olhar. Geralmente quando nós aplicamos a sombra azul,
cai um pouquinho de pigmento nos cílios, né? Fiquem calma, não retire, porque a gente vai aplicar uma máscara para cílios, né? E essa máscara para cílios, com a junção com a sombra azul que caiu sobre os cílios, vai dar um efeito lindo, né? Então, os cílios ele vai ter uma cor preta com fundo azul. Lembrando que a gente não pode combinar a sombra azul com qualquer outro componente azul. Ou seja, essa sombra azul tem que ser só ela na maquiagem, na nossa maquiagem. Então essa é a nossa maquiagem feita com sombra azul. Lembrando que esse azul ele tem que ser do tom exato da pele da pessoa. Ou seja, se a pele é um tom mais claro como o da Camila, o azul é mais claro. Se o tom da pele é um tom mais escuro, o azul é mais escuro. Lembrando que essa sombra azul ela pode ser usada com qualquer idade e qualquer evento que você for. Só deve apenas dosar a quantidade que você vai aplicar esse azul, tá? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo tutorial do programa M. Tchau!